continuar evoluindo. Bom, primeiro, queria agradecer a todo mundo que participou. Tivemos quase 300 inscritos, quebrando o recorde inicial do Inventor aí, botando esse recorde nos livros. E eu dou todo o crédito aos meus dois amigos que estão aqui presentes hoje para a gente contar um pouco dessa história, né? Então, obrigado. Espero que seja um papo super agradável, super descontraído, super alegre, super fácil. Acho que a ideia é isso, não tem script, é a gente contar um pouquinho da realidade que já vivemos, um pouco da nossa experiência. E para compartilhar hoje esse bate-papo aqui, para contar essa história do primeiro cheque, né? Ao longo dos próximos dias, nós vamos ter 3 abordagens. Então, hoje nós temos os VCs, né? O investidor. Amanhã nós temos um ângulo jurídico, um advogado contando a história, toda a preocupação que temos que ter. E no último dia a gente tem um empreendedor de êxito aí, que já fez algumas rodadas, já levantou alguns milhões de reais para contar também essa trajetória. Então, hoje, no nosso primeiro dia, eu trouxe 2 amigos com uma história incrível de empreendedorismo, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Eu vou convidar eles para se apresentarem muito rapidamente, para vocês saberem com quem vocês estão batendo esse papo. Então, meu amigo Marcelo Franco, que foi o fundador da Saks. Marcelo agora está em Miami, toca a Verve Capital, com mais de 20 empresas no portfólio. Marcelo, obrigado por estar aqui hoje com a gente. Pô, super prazer, Dani. Prazer aí estar falando com... Acredito que devo ter vários empreendedores aí querendo entender um pouquinho cabeça de VC. Eu acho que é importante só deixar claro que, assim, eu não sou um VC, eu sou um empreendedor, um empreendedor que fez uma transição para o investidor anjo. Comecei a entender como poderia agregar, como poderia ajudar uma startup no início da sua jornada. Esse investimento anjo foi crescendo em números de deals e vontade de conversar com mais founders e conhecer mais, e assim nasceu a Verve Capital. A Verve ela atua como um fundo, ela hoje está baseada aqui em Miami, eu moro aqui há mais de 8 anos, empreendi no Brasil, então, consequentemente, Brasil, Latinoamérica é um foco muito grande nosso, porque é onde a gente entende das dificuldades de se empreender e pode tentar ajudar de alguma maneira, e sempre que a gente encontra um bom founder e encontra uma janela de tentar ajudar de alguma forma, eu acho que aí é um match assim, que a gente gosta e tenta participar. Então, como você falou, a gente está na jornada de aprender como se tornar um bom investidor, como ajudar de fato nessa jornada. A gente tem muito respeito por empreendedor, fomos empreendedores, então a gente fala a mesma língua. Eu não falo o financeirês, né? Eu não falo, não é isso. E a gente gosta realmente do early stage por ser o lugar onde eu gosto de olhar no olho do founder e ver aquela dúvida de para que caminho ir e tentar dar uma mão ali, um suporte, acionar pessoas inteligentes como você, Dani Silva, que ajuda tantas empresas aí do nosso portfólio, está sempre presente. Então, acho que esse é o DNA aí da Verve. Pô, muito legal, muito legal. Bom, meu outro convidado é um grande amigo também, uma fonte constante de aprendizado. A gente toca muitas referências de livros, de artigos e também de negócios que nós estamos olhando juntos. É o Donato. Donato tem uma história riquíssima também, com passagem por Mundo Verde, Esquadra, e recentemente com a Imaginário. Então, Donato, muito obrigado por estar aqui comigo hoje nessa jornada. Dani, obrigado aí pelo convite, foi um prazer estar aqui, trocar a experiência com todos aqui, de que sempre esse é um momento onde eu posso contribuir com as minhas experiências e também aprender muito aí com as pessoas e com as perguntas. Então, acho que a minha linha também de como investidor anjo é muito parecida com a do Marcelo, né? Acho que, primeiro que meus pais sempre foram empreendedores, e então a minha referência em casa sempre foi de empreendedores, né? E depois, né, eu comecei a minha carreira numa empresa, e depois fiz uma migração para o mercado financeiro.
onde eu fui para um banco de investimento para assessorar pequenos e médios empresários. O banco tinha muita dificuldade, um desafio muito grande de entender as pequenas e médias empresas, né? Muitas vezes são empresas que os relatórios são gerenciais, quando tem relatórios, e a dinâmica de uma empresa familiar pequena e média, né, empresa de empreendedores, nesse estágio é muito diferente de uma média ou grande empresa, e o banco tinha muita dificuldade de se relacionar com essas empresas, montou uma área para dar crédito e assessorar esses pequenos empresários em processo de captação de recursos, e eu pude participar dessa história. Nesse período eu também conheci a Endeavor, então hoje eu sou já há 13 anos mentor da Endeavor, né, participando aí, né, diria que diretamente a diversas histórias empreendedoras de sucesso no Brasil, seja via mentoria, seja via conselho consultivo, seja via eventos da Endeavor que eles me convidam para participar, para trocar experiência, e também, né, apoiando os empreendedores no processo de avaliação e seleção da Endeavor. E uma das empresas que eu participei, né, assessorando pelo banco, foi o Mundo Verde, e aí eu tive a oportunidade de, junto com o fundo que comprou me fez o convite para participar do pool da aquisição e tocar o negócio com outro executivo. Foi uma história super legal, foi uma história onde a gente profissionalizou uma empresa familiar e fez um crescimento bastante acelerado num ciclo de 5 anos, e consegui, no final, né, fez uma saída bastante relevante. Depois dessa jornada pelo Mundo Verde, eu me associei à Esquadra, uma gestora de recursos, para montar um negócio de private equity, um negócio onde a gente faz investimentos em empresas privadas, fechadas, e aí eu estou lá já há quase 10 anos fazendo isso, e mais recentemente, nos últimos 6 anos, eu tive envolvido numa das empresas que a gente é investidor, que né, começou com a Imaginário, e depois a gente fez uma aquisição de uma startup que foi a Mind, de decoração, depois a gente fez a aquisição da Puquê. Nisso a gente criou o Grupo Único, e que agora, aí, né, tem um mês, a gente vendeu a companhia para Americanas, né, para o Grupo Americanas. Então essa é a minha história mais recente, e nessa jornada eu sempre fui muito acessível a empreendedores. Sempre que eu sou convidado para conversar com os empreendedores, para falar com empreendedores, eu sempre aceito, né? No começo de namoro, né, da minha atual esposa, ela não entendia por que eu passava sábado e domingo com empreendedores. Ela fala: o que você ganha com isso? Eu falo: eu ganho aprendizado, eu ganho, então, para mim, sentar numa mesa e conversar com o empreendedor, discutir plano de negócio, é tão divertido quanto a coisa que eu mais amo no mundo, depois dos meus filhos, que é o Flamengo. Então, assim... Somos três, então, né? Falar de... Então, assim, futebol, minhas paixões na minha vida são meus filhos, futebol e empresas, empreendedores, e aí eu estou sempre envolvido, né, com empreendedores. Né, no Rio teve uma iniciativa que eu fiz parte também como mentor, que foi a 2122, do Marcelo Salles. Eu fui bastante ativo como mentor lá desde o início. E nessa jornada eu fui conhecendo alguns empreendedores, e que eu tive a sorte de ter a oportunidade de investir. Então hoje eu sou investidor, né, de algumas empresas, e participando de uma forma muito ativa, tá? Então eu gosto de investir e gosto de participar, né? Participar fazendo pergunta, né, compartilhando conteúdo, compartilhando ideia. Se for para ser somente passivo, só colocar o meu dinheiro e esperar, né, que em 5, 7 ou 10 anos, né, eu recebo o dinheiro de volta, não é o tipo de investimento que eu gosto de fazer. Eu gosto de estar bem próximo dos empreendedores e muito acessível para trocar e para aprender e para ajudar os negócios a crescerem. Bem, acho que esse é o meu resumo aí para a gente começar aí. Não, que animal. Pô, vocês dois são uma grande referência e pessoas que eu troco com muita frequência. E os dois botaram uma ênfase muito grande no empreendedor, né? E eu acho que está muito claro para a gente. Então, eu levo para vocês dois a mesma pergunta e a gente faz esse bate-bola. Quando começa aquele deal flow, quando começa aquele namoro, quando começa aquele primeiro contato com uma startup, pode ser via um deck, pode ser via uma introdução de alguém, e você senta com esse empreendedor, né? O que você está procurando ali naquele momento, Marcelo? Aquele primeiro contato, aquele primeiro bate-bola,
Cara, como é que você explora, o que você está procurando, e o mesmo serve para o Donato também. Cara, sendo muito sincero, transparente, eu espero ter uma empatia, eu espero bater alguma coisa que não é numa planilha, não são unit economics, não são necessariamente a atração que ele já está tendo, se ele está... Às vezes ele é um pré-MVP, às vezes ele não tem nem o produto, às vezes é simplesmente... Talvez seja um pouco difícil de descrever o que é. Você já teve a oportunidade de algumas vezes, né, Dani, estar comigo em calls e aquele call que no final você olha para o outro e fala, cara, tem muita coisa legal, assim, é um conjunto, acho que é um conjunto de um bom empreendedor com uma cabeça consciente do que tem pela frente, né, Claro. Da não glamorização e da glamorização, porque, pô, muito se fala de, tem empreendedores de palco, empreendedores... Não existe isso. Às vezes o empreendedor de palco é a forma que ele está encontrando de procurar o espaço dele, de chamar uma atenção e de tentar convencer um VC ou um investidor. Quer dizer, não existe grupo, esse cara é raiz, esse cara é empreendedor de palco. Eu acho que para cada investidor tem alguém do outro lado que está disposto a gostar da ideia, do founder, do time que ele está fazendo, da história, da tese. Então, acho que cabe ao empreendedor conhecer e conversar com o máximo que ele puder de investidores. Eu acho que, para os dois lados, esse caminho é muito saudável. Eu acho que o investidor tem que conversar com o máximo de empreendedores possível. Com isso, ele vai conseguir ter uma análise mais crítica e conseguir, num papo de 30, 40 minutos, identificar algumas coisas dessas subjetivas, mas que você consegue perceber um brilho nos olhos, né? Não é nem o sangue nos olhos de querer, mas um brilho de vontade mesmo, se aquela dor é legítima. Tem uma investida nossa, um founder incrível, que ele tem um marketplace, a história é muito legítima, ele cresceu vendo os pais dele serem revendedores de marcas pequenas, e hoje ele está fazendo... Cara, isso para mim bate como, assim... É legítimo, é verdadeiro, esse cara vai procurar um caminho, ele está no DNA dele, sabe? Então, eu acho que, desculpa não responder objetivamente, mas eu acho que é um conjunto de subjetividades que você precisa conectar esses pontos e obviamente, que não se investe em uma conversa, né? É um relacionamento, claro. Começa-se um relacionamento. Quanto mais tempo você demorar para fazer o investimento, mais convencido você vai estar, né? Mais convicto da sua decisão. Então, é um relacionamento, é um namoro que começa então, no primeiro encontro, eu acho que nada mais é do que uma empatia, alguma coisa tem que sair para que tenha a página 2 dessa conversa e aí possa dar em investimento. Não, muito, muito legal. Donato? Aqui do meu lado, assim, na primeira conversa, acho que o primeiro elemento que eu busco identificar nos empreendedores é algo que a gente fala muito, Dani, que é os fanáticos. Eu digo que eu sou um caçador de fanáticos, de obcecados, né? Eu digo que empreender é o esporte mais difícil da humanidade. Então, para vencer principalmente no Brasil, né, Donato? Principalmente no Brasil. Então, assim, para você vencer, construir uma história, vencer todos os desafios, tem que ser muito fanático, tem que ser obcecado. Então, eu tento explorar, principalmente na primeira conversa, entender se aqueles empreendedores eles são fanáticos pelo aquilo que ele está fazendo, que ele quer fazer, que aquilo dali é a missão de vida dele. Não quer dizer que ele vai fazer aquilo para a vida toda, mas que ele vai fazer aquilo ali com a intensidade total, que ele vai ter muita intensidade, que ele vai, assim, eu já tive a oportunidade de não investir em empresas que eu falei assim, esse empreendedor vai desistir no primeiro desafio, esse empreendedor não vai ter a resiliência, o fanatismo diário para fazer esse negócio acontecer, né? Eu tenho aqui, né, uma coisa que eu levo até aqui para o dia a dia dos negócios que eu toco aqui, que o sonho grande, a vontade de fazer, ela é super importante. Ela é importante porque ela inspira, ela atrai gente, mas o que faz a diferença para os negócios acontecerem é o que eu chamo do nhenhenhé do dia a dia, sabe? É o dia a dia, é acordar todo dia às 7 da manhã e fazer a coisa acontecer. É o nhenhenhé dá trabalho, leva tempo. Então, eu tento buscar muito, né, entender se aquele empreendedor, se ele é o fanático, se ele é obcecado, e que isso no final, se aquele barco afundar, ele vai até lá embaixo
ele vai ser o último a sair do navio, já lá imerso. Então, eu tento buscar muito isso, né, na primeira conversa. E já na primeira conversa, também já tento, né, que é o meu jeito de analisar negócios, fazer muitas perguntas, provocações, para entender o quanto que o empreendedor ele tem humildade intelectual, que é outra coisa que eu admiro muito, que é a humildade intelectual, de parar, pensar no que o outro lado está perguntando, e refletir e poder dizer que não sabe aquela resposta e te voltar depois. Então, eu faço muitas perguntas provocativas. É o do coachable, né? O quão coachable ele é. E que, na verdade, isso é uma grande qualidade, sem dúvida, Donato. Você tocou num ponto aí que às vezes é um game changer na vida do empreendedor, porque ele é brilhante, ele tem um track record, ele tem um monte de coisas, mas às vezes ele leva uma crítica talvez para um lado pessoal, às vezes ele tem um pouco de dificuldade se você questionar um pouco do modelo do negócio, e acho que é um ponto muito importante mesmo, o quão coachable ele é, porque mesmo que as informações que venham não sejam relevantes, mas é importante ele ter essa humildade, né, e ter fala, não, deixa eu ver se realmente faz sentido. Então, essa é uma característica realmente bastante importante. Então, eu busco esses 2 pontos, né? Entender o quanto o empreendedor ele é fanático, ele é obcecado, e o quanto que ele tem essa humildade intelectual que casa com isso que o Marcelo colocou, de quão coachable ele é, porque essa vai ser a minha interação com ele. A minha interação com ele vai ser uma interação de muitas perguntas, de muitas provocações, e eu quero entender se a outra parte vai ter uma boa convivência com isso, porque eu também não quero investir para ser o chato, ou para brigar com ninguém. Eu quero poder ajudar fazendo muitas perguntas. Então, esses são os 2 primeiros pontos. E aí, na sequência de análise, você, né, aí tem o checklist de qual o tamanho do mercado, competição, quais são as vantagens competitivas que vão ser criadas. Eu também gosto muito de tentar entender qual é a capacidade analítica do empreendedor, né, do ponto de vista de análise, seja do cliente, qual é a dor do cliente, ele foi lá, estudou qual é a análise, qual é a dor do cliente, ou qual é o gap que existe hoje no mercado, que ninguém oferece, ou que oferece mal, que ele vai melhorar. Então, eu também, né, aí já na segunda, terceira, quarta conversa, eu tento explorar a capacidade desse empreendedor de fazer uma boa análise de oportunidade, né, e aí o que o mercado chama de dor, né, onde é que está a dor e como é que ele vai trabalhar aquela dor para crescer e ocupar um espaço de mercado. Pô, super interessante. Eu acho que super alinhado. Eu também procuro no empreendedor esse desejo, esse impulso para resolver um problema, né? Eu acho que é uma coisa muito comum numa primeira conversa você identificar um empreendedor que ele está apaixonado pela solução, não necessariamente pelo problema, né? Ele começa a contar de todas as funcionalidades que a plataforma tem, tudo que ela vai fazer, o cara já tem plano até 2035. Mas quando você faz uma reflexão em relação ao problema, me conta o problema, porque uma vez que o produto está na rua, uma vez que você começa a interação com o cliente, você começa realmente a entender aquela dor e qual é o caminho mais eficiente para gerar atração, para diminuir a fricção. Então você tem que estar disposto a estar constantemente aprendendo, constantemente destruindo as convicções que você tem e construindo novas, né? Então acho que vem essa questão do coachable, super alinhado com o Marcelo em relação à empatia. Recentemente eu e o Marcelo fizemos um investimento juntos, que eu mandei o deck para ele, e ele me responde, fala mais. Aí eu voltei para ele e falei assim, acabei de falar com o founder, é melhor do que o deck. E aí pior é que é verdade. E aí a gente conseguiu correr super rápido. O Donato tocou num ponto que era a questão que também é super importante, que é em relação ao tamanho do mercado, né? Esse problema, quantas pessoas sentem essa dor, né? Se esse negócio der certo, qual o tamanho desse negócio, que é super importante do ponto de vista do investidor, né? O que eu acho que o que o investidor quer fazer, além de ter essa jornada incrível de troca com o empreendedor, ele quer ter um retorno financeiro. E aí eu pergunto também para vocês dois, olhando para o mercado brasileiro, tá? Algum problema se destaca, alguma indústria, alguma oportunidade que vocês estão vendo com muita clareza, estão vendo um mercado se aquecendo, até mesmo tentando fugir um pouquinho do que aparece na capa das revistas aí, esses real estate, etc. Vocês estão olhando para alguma dor, algum mercado nesse exato momento? Quer que eu comece aqui? Pode começar. Entenda aí Ô, Dani, eu acho que o Brasil vai ser sempre um celeiro de oportunidades para tudo. Eu acho que o Brasil tem carência em tudo.
de infraestrutura, de serviço, tem um mercado endereçável gigantesco, diversos problemas em todos os lados, então eu acho que é um ecossistema propício, né, para se empreender, apesar de todos os não incentivos, as burocracias, todas as dificuldades que o Brasil cria, né? Eu estava vendo ontem, cara, uma cidade de São Paulo, que eu não lembro agora qual era, mas uma daquelas cidades ali próximas de São Paulo, que tinha um negócio do critério para vacinação, e aí eles exigiam, cara, assim, o CPF e RG, e não aceitavam carteira nacional de habilitação e certidão de casamento. Eu fiquei pensando, para que serve uma certidão de casamento para o cara poder vacinar contra o Covid, assim? Então tem coisas no Brasil, e o cara que fez aquilo ali talvez nem saiba, né? Então o Brasil tem uma questão cultural, uma questão de burocracia, e que isso gera oportunidade para todo mundo que tenta melhorar né, esse processo no Brasil. Então, acho que o Brasil é um mercado endereçável gigante, tem talentos, isso é indiscutível, né? Povo criativo pra caramba, povo resiliente pra cacete, um povo que sabe tomar porrada dando risada, o que é muita gente acaba distorcendo e acaba indo um pouco pro lado de malandragem, o que não é legal, mas o brasileiro tem diversas qualidades e que eu acho que skills para o empreendedor, que quando você compara, eu estou aqui já há 8 anos nos Estados Unidos, o americano ele tem milhões de outros skills e qualidades e tal, mas ele é um engessado, ele não consegue muitas vezes pensar da forma criativa que o latino pensa, então isso eu acho que é um ativo na América Latina e no Brasil, com certeza. Então, só para te falar um pouquinho de critérios de investimento, você falou aí de tamanho de mercado, a gente tem assim, na Verve, a gente tem os 4 T's, né, que a gente prioriza para olhar uma oportunidade, e seriam nessa ordem o time, eu vou falar em inglês, porque esses 4 T's são em inglês, mas seria team, Total Addressable Market, sendo o segundo lugar, então, ou seja, tem que ser um time muito bom, isso senão você nem passa para o segundo critério. Então, um time que tenha realmente alguma coisa diferente, aí você vai olhar um mercado, tem que ser um mercado endereçável grande o suficiente, não precisa ser o maior mercado do mundo, não precisa, mas grande o suficiente para que aquele desafio seja payoff no final, né, como você falou. Claro. O terceiro T seria tecnologia, technology, em inglês, na mesma, que tem que ter na companhia tem que ter, ou no produto, ou no serviço, ou no core da empresa, tem que ter tecnologia no DNA, né? Nós investimos em empresa tech-enabled companies, então a gente não vai investir numa pizzaria ou num restaurante, são negócios incríveis, são negócios, mas não é o nosso foco. E o último T seria um trend, né? Acho que é muito importante, porque às vezes você pega um time incrível, um mercado endereçável gigantesco, com muita tecnologia embarcada no processo, mas o trend do cara, o cara está lançando uma rede social. Pô, já tem 400 milhões de redes sociais já consolidadas, então... Passou o time. Então, o trend também acho importante, né? Saber se o cara está... Trend timing seriam coisas parecidas ali, que também são importantes na decisão. Muito legal, muito legal. Donato? Acho que minha resposta vai ser muito parecida aí com a do Marcelo, assim, eu acho que o Brasil, né, então calma, então deixa eu dar uma caprichada. Então, mas eu vou ter um ângulo, tá? Eu vou ter um ângulo. Legal. Que é um ângulo legal aqui para tudo, assim. Acho que o Brasil é um mercado muito grande, né? O mercado, você tem muitas oportunidades, tem muitas carências, então você para a saúde vai ter uma série de oportunidades, para a educação vai ter uma série de oportunidades, infraestrutura, eu estava lendo hoje de manhã, né, o programa que o Tarcísio anunciou ontem, de 50 bilhões de investimento para infraestrutura no Brasil. Imagina quantas oportunidades de infraestrutura não vão acontecer no Brasil, e a infraestrutura, assim, né, você vai pegar e vai desmembrar isso, vai ter uma série de fatias de oportunidade, né? Então, acho que o Brasil tem muitas oportunidades, que é um mercado muito grande, um mercado muito carente, e acho que o primeiro ângulo aí que eu gostaria de trazer, que tem o que muitos se falam, que é a burocracia, que é verdade, é uma burocracia enorme,
Mas tem também, acho que tem, o brasileiro, ele é acostumado com shortcuts, né? Então, estão acostumados também, querem pegar atalhos e querem fazer soluções rápidas. Então, acho que tem muita oportunidade para se você quiser construir um negócio sólido, para você construir. Então, acho que tem muitas oportunidades. E eu acho que o ângulo que eu queria trazer diferente aqui, né, para também sair um pouco também do que está aí, né? Se eu ficar falando aqui de health tech, de fintech, você vai acabar passando muito no que o mercado já fala. No meu caso, eu acabo olhando muita coisa de dois mercados que eu tenho mais exposição, né? O primeiro é Consumer Goods, Health e Wellness, por causa da minha experiência de Mundo Verde, é onde eu tenho alguns investimentos. Então, eu gosto bastante do setor e há praticamente 12 anos que eu acompanho o setor. E retail, né? Retail, o Brasil é um mercado de retail muito grande, e que não tem como fugir. Grande parte desse retail nos próximos 10, 15, 20 anos vai migrar para online. Então, quando você pega o tamanho da pizza de mercado do varejo brasileiro, é desse tamanho e metade dele, ou seja, um terço dele nos próximos 10 anos vai para o online. Então, você vai ter aí um PIB de e-commerce de retail indo para o digital e que vai ter muitas oportunidades. Tem as empresas incumbentes que já estão operando, mas tem as novas que vão vir com a mentalidade digital e que vão ocupar espaço. Então, esses são dois setores que eu acabo tendo bastante exposição. Fintech, eu tenho um investimento relevante na pessoa física, nesse meu investimento, e numa insurtech também. Eu acho que o mercado de seguros tem bastante espaço aqui no Brasil ainda. Então, mas o meu ângulo aqui é muito na linha acho que os empreendedores, que o meu ângulo é muito da minha dor, tá? Como o Brasil tem muitas oportunidades, você quer aprender tudo, né? Você quer aprender sobre mercado de saúde, você quer aprender sobre mercado de logística, e no final, às vezes, eu paro e falo, peraí, deixa eu concentrar aqui no meu ciclo de competências, aonde eu posso ser um investidor melhor. Então, eu acho que os empreendedores, né, nessa busca por um investidor pelo primeiro cheque, eu acho que encontrar um investidor que tenha capacidade de te ajudar, te apoiar, é muito relevante. Então, acho que isso é um exercício diário que eu faço aqui. Eu sou um cara muito curioso, cara que leio muito, então eu quero aprender sobre tudo, né? Então, e não dá para aprender sobre tudo. Então, eu tenho cada vez mais aqui tentando definir aqui quais são os setores que eu vou ser o melhor investidor. E eu sei que não vão ser todos, vão ser 3 ou 4 no máximo, né? No máximo 5. Setores, subsetores. Então, o Brasil tem tanta oportunidade que quem quer investir tem que ter esse desafio. Então, e para o empreendedor, busque um investidor que, né, e busque nesse processo também de avaliar o investidor, que eu acho que da mesma forma que o investidor avalia o empreendedor também tem que avaliar o investidor, se aquele investidor, mesmo se tem a empatia também, se está alinhado, né? Mas muito se aquele investidor, principalmente esse primeiro cheque é muito importante. Eu sei que o capital ele é muito importante, mas cada vez mais no Brasil está se derrubando, né, as barreiras para acessar capital. Então, você encontrar aquele investidor que vai te apoiar e que vai te fazer as perguntas certas é muito importante. Então, esse é o que eu queria trazer aí, que muito bom. É muito importante buscar um investidor que seja um bom investidor para você também, além do dinheiro, tá? Muito bom esse ponto, Donato. Eu acho que um exemplo, assim, eu não tenho absolutamente nada contra CodeMail. Eu acho que é uma ferramenta super válida. Eu acho que tem empreendedores incríveis que não têm acesso enfim, e acabam usando esse recurso e tento, dentro do possível, sempre dar feedback para tudo que chegar para a gente na Verve, e até para os CodeMails, sem dúvida. Mas tem CodeMails e CodeMails. Eu acho que quando o cara faz um trabalho mínimo ali de, pelo menos, entrar, tentar descobrir, cara, qual que é o background, qual que é o track record desse cara, porque, então, existem approach, Marcelo, eu vi que você foi investidor em tal empresa, ou pelo seu histórico, você fez a Saks no Brasil, eu gostaria de ter uma... É totalmente diferente do, olha só, investidor, eu estou precisando de dinheiro, tá aqui meu deck, tá... Então, essa diligência do investidor, como o Donato falou, acho que é fundamental. Isso já mostra muito, né, daqueles critériozinhos de subjetividade que eu falei de um primeiro encontro. Um cara que já senta com você e já fala, eu sei que você fez isso, que você
tá ali, que você é conectado. Isso já diz muito sobre a diligência que o cara está fazendo, né? A vontade, o fanático, como o Donato falou. É isso, o cara é fanático. Ele ficou no domingo, antes do call comigo, na segunda, pesquisando, entrou no LinkedIn. Quer dizer, hoje a informação está aí, cara. Quem quiser, quem tiver mesmo o brilho nos olhos ou o sangue nos olhos, vai atrás, vai achar, vai encontrar. Então, isso aí é um ponto realmente que já tiram um cold mail daqui e já coloca e fala, pô, peraí, esse cara merece um pouco mais de atenção, porque o cara... né? Então, acho que isso é bem importante, bem legal esse ponto. Não, com certeza. Até esse ponto do Marcelo é um gatilho para a minha próxima pergunta para ele, que eu acho que é uma curiosidade de todo mundo que está participando. Como é que é o processo da Verve em relação a investimentos, né? Como é que, falamos muito já do primeiro contato, o que busca, acabamos de falar do cold mail, tem abordagem no LinkedIn, tem uma introdução através de um amigo, tem uma abordagem diretamente pelo site. Como é que esse processo, assim, começo, meio e fim, né? De uma forma macro, claro que existem nuances, claro que existem cenários, existem condições e condições, existem momentos, mas assim, num cenário tradicional, a partir da primeira abordagem, como é que é esse processo do empreendedor com a Verve? Legal, Dani. Cara, você está falando de deal flow, eu acho que deal flow é a chave desse negócio. E deal flow não se compra. Eu acho que deal flow você conquista, né? Você cria. Você tem que ir criando reputação. Você tem que de fato ir contando uma história e entregando alguma coisa para as suas investidas, para os empreendedores. Não necessariamente que você investiu, mas uma coisa que eu faço com frequência. E outro dia fui provocado por um amigo VC que ele fez perguntou para os partners da empresa o quanto de tempo que eles gastavam, né, com empresas que eles sabiam que não iam investir, né, e a média foi de 20% a 30% do tempo de cada partner de um grande VC, a gente está falando de um VC que deve olhar aí 500 deals por mês, eles gastam com empresas que eles sabem que não vão investir. Eu acho isso incrível, cara, porque é essa nova economia de colaboração mesmo. E isso volta, isso com certeza volta. É uma questão de dar e você vai receber. Então, assim, deal flow é o desafio, né? Você ter acesso aos bons founders, porque um bom negócio normalmente acaba conseguindo acesso a um capital mais rápido, então você precisa de alguma maneira construir isso e tentar chegar lá. Uma vez que a gente tem um primeiro contato, como eu contei no início, o Marcelo foi investidor anjo até certo ponto e hoje a gente tem um time, a gente, né, eu consigo olhar mais deals porque eu tenho mais mãos e mais pessoas inteligentes juntas e discutindo e trocando ideias o dia inteiro sobre os deals. Mas normalmente a gente tem um questionário já padrão que a gente tenta customizar um pouco, dependendo da indústria, se é um SaaS, se é um e-commerce, a gente tenta ter um padrão que a gente tenta customizar de acordo com a indústria, ou de acordo com um primeiro papo que tem acontecido e tal. A gente tenta fazer o nosso trabalho aqui para que a gente, na primeira conversa, a gente já tenha... Para que, senão, a primeira conversa acaba sendo muito dele me contando... Então a gente tenta ser um pouco mais produtivo para os dois lados. Tem um pouco mais de interação, né? A gente tenta já sentar com algum conteúdo, exatamente, sabendo já algumas coisas keys ali, relevantes mesmo da startup ou do founder ou do time e tal, para que seja mais produtiva a conversa. A gente tenta dar um feedback positivo ou negativo o mais rápido possível. Claro que às vezes a gente não consegue na velocidade que a gente gostaria, mas é uma regra, essa é escrita em pedra aqui na Verve, e a gente espera conseguir fazer isso para sempre, que é dar um feedback. Eu acho que seja ele positivo ou negativo, seja ele, olha, não vou investir porque falta isso, a gente não conseguiu identificar tal coisa, ou enfim, alguma coisa que esse empreendedor, ou esses empreendedores, ou essa empresa possa usar isso aí que a gente falou para o bem, para tentar melhorar. Então, assim, tentar sempre dar um feedback e tentar sempre dar esse feedback o mais rápido possível. Legal, fantástico. Marcelo, give and take, assim, do primeiro contato até um cheque assinado, a gente está falando de quanto tempo?
Pergunta de prova essa, difícil. Existem exceções, claro. Existem empresas que estão se destacando pra caramba no portfólio e que foi uma interação de uma semana, que não é nada comum. Tem empresas que eu estou falando há mais de um ano, e por algum motivo que a gente continua falando, continua interagindo e continua... Então, mas tentando te responder, eu acho que o nosso objetivo aqui é tentar em 15 a 30 dias conseguir fechar esse ciclo. Tá? Do primeiro contato até esse feedback aí, positivo ou negativo, ou até o investimento. Claro que o investimento tem uma questão burocrática, né, de estrutura e etc., que pode levar um pouco mais, mas dentro de 15 a 30 dias a gente tenta fechar esse ciclo. Excelente. Donato, você tocou num ponto que eu acho super interessante, que é em relação ao o empreendedor se colocar numa posição de montar o cap table dele, né? De selecionar quem são os empreendedores que vão fazer parte daquela jornada e botando um peso em relação ao primeiro cheque e tentar identificar investidores que têm a paixão pelo problema também, que têm o interesse de colaborar, que eventualmente têm uma network. Quando você está interessado já em fazer um investimento, né? Como é que você conduz esse processo? E aí, dentro dessa pergunta, eu te pergunto, você tem o interesse de ajudar esse empreendedor a construir um cap table, trazer outras pessoas da sua network que você entende que tenham interesse naquele negócio ou que tenham expertise? Como é que você trabalha nesse exato momento? Oi. Acho que tinha picotado aqui, não. Legal. Bem, assim, em relação a montar o cap table, eu tenho sido bastante ativo das empresas que eu invisto, principalmente naquelas que, né, eu tenho investimento que eu fui o primeiro investidor, que eu fui o primeiro cheque. E aí, inclusive dessas, eu acho que quase todas eu ajudei a montar o cap table, tanto no processo de fazer as conexões, né, de ir a mercado junto com o empreendedor e apresentar o deal e fazer as interações com os investidores e também conectar com potenciais investidores do meu network. Então, eu sou muito ativo, tanto em buscar esses novos investidores para compor o cap table, também como para vetar novos investidores que eu... Vetar não é o que me cabe, porque não sou eu que toma a decisão, mas de orientar o empreendedor, de por que não, ou por causa de time, né, não é o melhor momento para fazer uma captação para a companhia, porque por trajetória, né? Acabamos de fazer uma rodada e acho que a gente ainda vai capturar valor ainda por mais 6 meses ou X tempo, vamos fazer mais na frente, mas vamos manter esse investidor no nosso pipeline aqui de comunicação, ou mesmo para recomendar que aquele investidor não tem um alinhamento ou com o negócio ou com a trajetória que a gente está seguindo. Então, eu sou muito ativo nisso, porque eu acho que cap table ele é muito importante, né? Como eu falei aqui, acho que bons sócios é muito relevante para as histórias das companhias, alinhamento, e eu também já tive oportunidade. Felizmente, eu ainda não vivenciei de eu estar num cap table problemático, né? Mas mentorias, né, para empreendedores, já pude ajudar a resolver problemas de cap table problemáticos por uma má seleção de sócios ou por não alinhamento, né? Em grande maioria das vezes é por não alinhamentos iniciais, né? Acho que eu digo que para as pessoas e para a relação investidor-empreendedor, o segredo da felicidade é o alinhamento das expectativas, né? Então, é super importante. Eu digo que você tem que ter um ótimo acordo de mútuo, um ótimo acordo de acionista, mas ele nunca tem que ser usado. Ele tem que ficar na última gaveta do seu escaninho e nunca ser usado porque você escolheu muito bem um sócio. Então, eu sou muito ativo nessa composição, nas empresas que eu invisto. E só um ponto que acho relevante trocar com a turma aqui é que, assim, muitos dos investimentos que eu já fiz, né, acho que a maioria, ele não foi um investimento que eu fiz na primeira conversa, tá? Muitos foram oportunidades que eu conheci os empreendedores, né, através de conversas. Eu escrevo muito pouco, tá? Eu escrevo muito pouco em LinkedIn, escrevo muito pouco em mídias sociais,
mas eu sou super acessível a conversas, eu gosto muito de conversar com pessoas, então é muito difícil recusar uma conversa. E aí eu sempre peço um material, um deck, ou alguma apresentação rápida, só para eu também aproveitar o tempo. Então, e muitas vezes, eu acabei de fazer 2 investimentos nesse primeiro semestre esse ano, que foram de conversas que eu tinha feito, uma há 2 anos e meio atrás e outra 3 anos atrás, que o empreendedor me buscou e falou assim: eu nunca esqueci daquela conversa, você me fez ótimas perguntas que me ajudaram muito a chegar aqui e por isso eu quero que você invista. E foram 2 situações que o cap table estava fechado e os empreendedores encontraram um espaço, convenceram os investidores líderes a criar um espaço para o Donato entrar, porque fala assim, o Donato, eu fiz uma conversa com ele de 4 horas há 2 anos atrás, e normalmente as minhas conversas também, quando eu me envolvo, elas é para ser 40 minutos, 1 hora, e muitos podem levar 3, 4 horas, se a outra parte tiver disponibilidade, porque eu acabo me envolvendo. E as pessoas voltam e falam assim: Donato, eu nunca esqueci daquela conversa, você fez ótimas perguntas, eu anotei todas, e por isso que eu estou te convidando aqui para fazer parte do Cap Table. Então, e aí eu acabei entrando. Então, assim, minha forma de conhecer empreendedores é conversando. Então, esse é o meu processo aqui. Eu acho que eu respondi sua pergunta, Dani. Eu acho que assim, eu sou muito ativo no Cap Table, porque eu acho que o Cap Table ele é muito importante. A formação de um bom cap table, principalmente no começo das companhias, ela é muito relevante para a história de sucesso das companhias. Novamente, estamos super alinhados. Já vi o Marcelo atuar dessa forma também, quando identificou um deal legal e trouxe outras pessoas que agregam. Então, eu acho isso super importante, super relevante também. Bom, o Vinícius, que é o founder da Inmentor, que é o cara que está operando tudo isso aqui, modelo... empreendedor raiz, ele acabou de mandar uma mensagem no privado e falou que está rolando umas perguntas legais lá no chat, e ele vai trazer aqui para a tela para a gente começar essa interação, né? Acho que a ideia aqui é todo mundo poder ouvir um pouco o Marcelo, o Donato e eu, né? Então vamos compartilhar. Eu só queria só complementar aqui um ponto que o Marcelo falou, que eu acho muito importante, que eu também eu tento conversar com o máximo, né, das oportunidades que chegam a mim. E sempre que eu converso, que eu tenho contato por telefone, por vídeo, pessoalmente, eu também faço questão de fazer o feedback no mínimo por telefone. Então, assim, tem casos que eu recebo e-mail, eu acho que o negócio está fora do meu time, ou que eu não é minha área de competência, eu faço e-mail explicando por que eu não, naquela oportunidade eu não vou conversar com a pessoa, não dar sequência, mas eu também sempre faço questão, isso é muito importante, você dar feedbacks, né, pessoais, né, por voz, para as pessoas que você já conversou. Acho que é super relevante. Muito legal. Bom, primeira pergunta aqui é da Andrea Meirelles, super relevante, super atual. De todos os empreendedores que vocês já investiram, quantos eram mulheres? Quem pega? Marcelo? Pô, posso falar com o maior prazer, cara. A gente não olha com nenhum viés de investimento em minorias ou nada disso. A gente está aberto para conhecer, independente da cor, da crença, do sexo, a gente não tem isso. Mas em relação a mulheres, eu tenho a segunda empresa agora onde a founder é uma mulher, e foi a primeira empresa onde eu investi literalmente num PowerPoint. A empresa não tem nada, ela é incrível. Eu não posso falar ainda porque é uma empresa pré-operacional, literalmente, ela está começando, ela levantou $1,5 milhão num PowerPoint, com investidores muito mais pesados do que eu. Eu fui o finalzinho ali, consegui ainda um espacinho. Ela é incrível, uma máquina, já se provou, já executou isso no Brasil e está vindo agora aí fazer um negócio para disruptar uma indústria gigante. Mas, então, sim, mulheres são super bem-vindas, mulheres são super inteligentes, têm um monte de skills que homens não têm, um monte de qualidades. Então, estou feliz aí, segunda empresa no portfólio com mulher founder, e espero que venham mais. Muito legal. Eu vou fazer uma... A gente vai voltar nessa pergunta no Donato, mas, Marcelo, 30 segundos, porque eu sei um pouco dos detalhes.
Conta como é que foi esse investimento em relação à velocidade, como é que já chegou a rodada estruturada, até para a gente compartilhar os detalhes mesmo, né? Como realmente acontece. Claro, claro. Real life, né? Real life. O único comprometimento aqui meu com o Dani hoje era só falar a verdade. Então, assim, não tem. Esse deal, como eu falei, é um deal que às vezes acontece, essas oportunidades, e que você fala, realmente, eu não posso ficar fora, porque ela já executou. Então, assim, esse foi um deal que literalmente em 5 dias eu conheci. Eu olhei um deck, eu bati um papo, eu mandei um questionário com 15 ou 20 perguntas, e acho que, sei lá, numa segunda e na outra segunda-feira a gente já estava pedindo os dados da transferência. Então, por isso, porque às vezes quando você identifica ali os 4 T's com um empreendedor que já executou exatamente aquilo que ela está se propondo a executar, talvez numa indústria um pouco diferente, mas ela com um time que ela está montando que também já executou, você percebe que de fato tem shortcut aí. Esse caminho que eles vão trilhar não vai ser um caminho convencional, né? Tanto é que se levantar $1,5 milhão numa ideia, não é para qualquer um. Mas é totalmente fora do convencional. Isso aí realmente é que acontece. Eu ilustrei aqui porque de fato era uma mulher, mas isso realmente é muito fora da curva. Isso é muito fora da curva. Muito legal. Donato, eu sei da sua história. Legal. O meu primeiro investimento anjo, né? Meu primeiro investimento pessoa física direto foi numa empreendedora, na Bel Braga, que é empreendedora da Bow Bags, que é hoje a gente é uma plataforma de consumo consciente de moda, né? Porque a gente começou como aluguel de bolsas e hoje a gente faz aluguel de quase todo o armário, né? Um closet virtual, que hoje também está no mercado de second hand, e hoje também se transformou na plataforma SaaS, porque a gente oferece essa tecnologia para varejistas de moda que querem entrar nesse mercado. A gente também oferece a plataforma que é 100% proprietária. E é um investimento que eu tenho um super orgulho. Pô, a PL é uma empreendedora fantástica, obcecada, uma fanática, assim, de primeira linha, que vive o negócio, é apaixonada pelo negócio. Eu estou investido lá já há 5 anos e a gente... Pô, é outra característica minha, tá? Essas histórias que eu invisto sem horizonte de tempo, né? Como é dinheiro pessoal, dinheiro da pessoa física, né? Eu não tenho um veículo, um fundo... onde estão esses investimentos que tem tempo, são histórias longas, né? Então a gente estou lá 5 anos com a Bel, é uma história fantástica, eu tenho muito orgulho e infelizmente é a única empreendedora que eu sou investidor. Gostaria de investir em outras empreendedoras, né? Aqui na Único, o nosso time de diretoria é praticamente todo de mulheres, né? De maioria. Então, assim, pô, eu quero super estar junto de mulheres empreendedoras, assim, que minha experiência na minha vida sempre foram fantásticas. Muito legal. Nas outras empresas tem no cap table de executivos e de empreendedores que foram se associando mulheres, mas como a principal empreendedora, né, líder do negócio, a Bow Bags e a Isabel Braga é a única hoje no meu portfólio de investimentos. Muito, muito legal. Eu também recentemente fiz um investimento na Amo Karité, é uma marca de cosmético vegano que é liderada por 2 meninas incríveis, super especiais, e está sendo uma jornada muito enriquecedora. Hoje até teve uma sessão de fotografia da nova coleção e elas convidaram minha mãe para representar as mulheres mais velhas. Então eu recebi algumas fotos aqui no WhatsApp e mamãe foi modelo por um dia. Pô, que bacana. Muito bom. Que legal. Legal, vamos lá, Vini. Temos mais uma? Oh, que fera essa, hein? Boa noite. Fora entrar com capital, quais são os pontos mais comuns nos quais o investidor pode ajudar o empreendedor? Que tipo de dever de casa o founder pode dar para quem entra na cap table? Dom, mata no peito para gente. Vamos lá. Acho que a parte de além do capital, acho que como é que o investidor mais pode ajudar, vou falar como é que eu faço, tá? Eu acho que o primeiro é disponibilidade, né? Ser acessível. A gente sabe o quanto que é difícil a vida de um empreendedor,
né, alguns dizem que é solitária, às vezes é mesmo, mas é muito difícil, né? Então, por muitas vezes, no seu dia a dia, o empreendedor quer trocar, quer conversar, né? E alguns temas ele não tem no time ou as competências ou a experiência necessária para fazer essa troca. Então, acho que, no meu caso, eu sempre estou disponível. Claro que em alguns momentos eu não posso atender naquele momento, mas eu sempre volto rapidamente com uma agenda para a gente falar. Então, acho que estar disponível, né? Ser um bom ouvinte, né? Acho que é uma capacidade boa do empreendedor, né, do investidor. Eu conheço alguns casos de investidores que têm centenas de empresas no seu portfólio e que não conseguem dedicar tempo e alocar tempo para ouvir, conversar com os empreendedores. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto como eu faço, eu me envolvo muito nas empresas que eu invisto, então eu estudo, eu leio, então eu me preparo, me capacito para poder ser um bom provocador, né, um bom perguntador, né, para os empreendedores. Então, eu digo que assim, quando eu vou investir, assim, não espere que o Donato, talvez em um ou outro ponto, eu possa compartilhar a minha experiência e ser mais incisivo com alguma orientação ou com alguma indicação, mas 90% do meu tempo, né, das empresas que eu sou investidor, perguntando. Perguntas, em alguns casos, eu digo que são perguntas educadas, porque o Donato investe muito do meu tempo, educadas treinadas, porque eu invisto muito do meu tempo lendo sobre as indústrias que eu sou investidor. Então, eu acho que esses são os 2 pontos que eu destacaria aqui para ser mais direto. Então, assim, a disponibilidade, de poder ouvir, de estar acessível, e a outra ser um investidor que vai aprender, que vai aprender sobre o setor, vai estar acompanhando o setor para fazer boas perguntas e boas provocações para os empreendedores e para os times, tá? E, por outro lado, eu acho que o tipo de dever de casa que o Fausto tem que fazer, acho que o Marcelo falou mais cedo sobre estudar, né, estudar o histórico, né, do potencial investidor, mas eu diria que conversar muito, tá? Eu acho que, assim, não se encante ou não se apaixone pelo investidor com 1 hora de conversa. Faça 1, 2, 3 conversas e reflita, traga pergunta, traga provocações e interaja, né? Não case sem antes namorar, tá? Eu acho que é importante casar. Legal. E por último, é sempre legal fazer um reference check, vai ver onde que ele trabalhou, onde que ele investiu e vai pegar algumas referências de como é que foi a atuação dele como investidor e apoiando os empreendedores que ele participou. Isso é super importante e acontece até com certa frequência, né? Empreendedores trocando referência com outros empreendedores para conhecer como é que é o tipo de atuação daquele investidor, se ele realmente é hands-on, se ele realmente agrega. Eu acho que nessa questão do dever de casa, para entrar no cap table, o Donato pontuou super bem, então é uma diligência, são muitos bate-papos, e eu acho que uma vez também que essa pessoa já está no cap table, existem certas dinâmicas que o empreendedor pode acelerar para essa troca, né? Aquele famoso e-mail mensal, onde ele dá o highlight, o lowlight dos principais KPIs, onde ele traz para os investidores que querem ser ativos quais são os challenges, quais são as ajudas que eles necessitam naquele exato momento. Eu costumo com frequência trazer pessoas da minha network para fazer bate-papo com esses empreendedores também. Donato é um deles, Marcelo já fez algumas comigo também, o Tadeu, que é o co-founder da Zidog, é uma pessoa que eu respeito muito de branding, então de repente eu não tenho o canivete, né, para ajudar naquele determinado desafio, mas se eu conheço alguém que pode iluminar, que pode trazer essas perguntas que eu não estou preparado para fazer, eu tento fazer esse matchmaking. E eu queria mandar um beijo para a Camila, que eu acho que já são 11h40 da noite na Inglaterra, ela está aqui vendo o Daniel, o Donato e o Marcelo. Um beijo, Camila. Vamos lá, Vini, próxima. Marcelo, essa eu vou passar para você. É possível captar ainda em fase de desenvolvimento do MVP? Se sim, quais seriam as dicas? Henrique, não tem uma dica objetiva e direta, como eu falei. Se você talvez der a sorte de encontrar um cara que tem uma ressonância maior no que você vai contar para ele, seja porque ele conhece profundamente a indústria que você está querendo
explorar, seja porque, sei lá, você é flamenguista e ele também, vocês têm uma paixão em comum, é uma coisa bastante subjetiva, é uma questão de... e eu acho que, obviamente, o cara não vai te investir num primeiro contato num MVP, né? Então, assim, seria... Então, sendo MVP ou não, você começou um relacionamento e você pode sim conquistar esse empreendedor, esse investidor. E aí eu acho que entra uma característica do Donato e a minha aqui com a Verve é que a gente não atua obrigatoriamente como um fundo, né? Então isso facilita muito também. O fundo mesmo fica mais difícil, bem mais difícil que ele consiga fazer deploy, né? Fazer realmente um cheque para uma fase pre-launch ou para um pré-operacional. Mas para investidores anjos ou para investidores sem essa casca de VC, sem uma tese muito escrita em pedra, eu acho que sim. E a dica é tentar fazer o investidor se apaixonar por você, por alguma característica, alguma coisa do seu produto, do seu serviço, de você, do seu time. Acho possível, sim. Deixa eu fazer só um comentário aqui sobre isso, porque é uma história legal aqui de compartilhar. Fica à vontade, Donato. Acho que um dos maiores, assim, acho que você vai aprendendo como investidor também, que no final os seus maiores arrependimentos vai ser os investimentos que você não fez ou daqueles que você fez e deu errado, né? Então, eu acho que tem um investimento que eu não fiz, que eu me arrependo amargamente, que foi por causa de estava no MVP. Eu não investi, não foi por causa do MVP, até porque eu deveria ter investido, que foi um aprendizado que eu tive com o Daniel, inclusive. O Daniel uma vez me falou o seguinte: tem uma oportunidade enorme que é você, né, tem pessoas da indústria, de serviços, de algumas indústrias, que o cara está ali há 20 anos, conhece muito uma dor, e ele sai para empreender e ele conhece muito a dor. O Daniel me falou isso uma vez, e esse era um caso, o cara, 2 sócios saíram do setor, estava há 20 anos no setor, e tinha assim um MVP maravilhoso para resolver uma puta dor, então resolvi, o negócio tá bombando, e eu não aprendi com o Daniel e errei. Só que eu não investi nesse caso porque eu achei que eles estavam, né, que eles não iam ter a resiliência para botar o negócio de pé. Eu achei que eles iam voltar para o mercado corporativo em 2, 3 anos. E me errei. Eles fizeram um negócio que está ficando muito grande agora. E eu não aprendi com o Daniel e ainda errei de não ter investido no negócio no MVP. A gente está aqui cheio de cicatrizes, mas eu vou fazer um comentário também, Henrique, nessa questão de desenvolvimento do MVP. Uma coisa que acontece com frequência é esse primeiro capital vir de friends and family, né? E fools, que são pessoas que você já tem um relacionamento pessoal, que já existe uma relação de confiança. Pode ser um ex-chefe, pode ser um primo, pode ser um tio que está com dinheiro, enfim. Então existe esse capital, ele faz parte do ecossistema, tá? Existem N casos de sucesso que começaram a partir desse cheque, e aí eu acho que o negócio em si não é a grande parte da avaliação, mas sim o founder. Perfeito, então, se você fala para o primo, eu estou apaixonado por isso, eu quero resolver, eu estou precisando de 50, 100 mil reais para validar isso aqui, e o primo está numa posição que ele pode fazer esse investimento, isso pode acontecer. Então, e como pode acontecer uma pessoa da indústria, né? Você levar isso, e ele tem essa expertise, esse know-how para falar, eu sinto essa dor, isso que ele está me falando, eu sinto essa dor. Tudo bem que ele não tem nada pronto ainda, mas ele está me dizendo aqui que ele tem um amigo desenvolvedor, está me falando que cheque pequeno eu vou pagar para ver. Então, é normal, pode acontecer, tem que ter muito cuidado como é que você estrutura isso legalmente. A gente vai fazer esse bate-papo amanhã para você não ter problemas lá na frente, mas pode acontecer. E a dica é contar a sua história para muita gente, continuar aprendendo, continuar fazendo bate-papo, tudo isso aqui que a gente vem falando nos últimos minutos. Vinícius, vamos lá, que tá legal. Rafa, onde você está? De Madrid você foi para a Turquia, da Turquia você foi para Costa Rica, eu já perdi você. Esse cara é talentosíssimo, um fera de UX, já fizemos algumas colaborações. E Marcelo, ele mexeu no primeiro MVP do Rei do Pitaco, hein? Então a gente tem que... Legal. Prazer, Rafael. Como definir quanto pedimos de investimento e como apresentar esse plano para potenciais investidores? Quem pega? Vai pegar aí, Marcelo.
Não, assim, eu vou tentar responder aqui de forma bem objetiva para o Marcelo poder também complementar com a visão dele. Acho que a jornada de captação, acho que esse é um ponto que os empreendedores brasileiros precisam evoluir, que eu vejo muito evoluído no mercado americano, que é o empreendedor americano, ele sabe que nos próximos 5, 10 anos da vida dele vai ser um modo de captação contínuo, né? Então, assim, tentando não ser tão numérico, mas sendo no conceito, eu acho que é o mínimo de dinheiro que você precisa para provar o seu negócio, né? Para provar que existe ali uma demanda, que existe uma dor que você vai resolver, e naquele momento ali você fazer uma segunda rodada, aí, ou de um seed capital, ou de uma estrutura de investimento anjo mais parruda. Acho que a lógica tem que ser essa: quanto que eu preciso para levar o negócio até um estágio onde eu consigo captar mais, sei lá, 500 mil ou 1 milhão de reais. Estou pensando aqui no cheque inicial de 100, 200. Eu preciso, 100, 200 eu consigo em 6 meses, com uma certa mais segurança aí de errar 2 ou 3 meses, levar o negócio para um outro patamar, que aí sim eu já consigo fazer uma captação para aí sim levar o negócio para outro patamar e depois fazer outra rodada, né? Acho que você tem que estruturar as tuas 5 captações nessa sequência na sua jornada de captação ao longo do desenvolvimento da empresa, com algum nível de mais segurança, de você precisa de mais de algum tempo para ter os KPIs, para ter os números para poder fazer a rodada. E o empreendedor, eu falo isso muito, né, nas minhas palestras, nas minhas interações, que assim, não é palestras, é interação, não gosto desse termo de palestra, não. Assim, de estar com a cabeça que você vai estar captando os próximos anos da sua vida. Isso envolve você estar sempre falando com o investidor, você está sempre participando de eventos, está sempre mostrando o seu negócio. Não existe captei e parei, né? Isso aí não existe nem quando você faz IPO, que você continua exposto ao mercado e fazendo follow-ons, e a vida de captação continua. Pô, perfeito. E eu, assim, queria até complementar que fundraising é uma ciência. Eu acho que se você nunca fez e você é um empreendedor, você vai ter que aprender de alguma maneira, né? Você vai ter que entender essa dinâmica, porque de fato você vai estar passando o chapéu constantemente, tendo sucesso com mais frequência ainda, né? Porque esse modelo de negócios venture-backed, eles precisam estar sempre sendo funded. E é importante você cuidar, como a gente estava falando lá no começo, como o Nath estava falando lá no começo, de proteger o cap table, porque às vezes, se você não tiver essa ciência, se você não souber fazer, acontece com bastante frequência, de empresas indo super bem, com um hockey stick, como eles chamam, com todos os números voando e tudo, só que quando você vai ver, o cara está querendo levantar um Series Seed, né, que é o início da jornada do cara, e que se ele conseguir levantar o Seed do jeito que ele quer, depois daquela rodada, ele vai ter 20% de ownership da empresa. Isso é um dos maiores red flags que pode ter para um investidor, né? O investidor quer o founder committed o máximo que ele puder, e eu quero que ele tenha 90%, o cenário dos sonhos, ele tem 90% do negócio e eu tenho 10%. Porque você vai precisar ter muito ownership, Rafael, para você ir fazendo essas rodadas e sendo diluído, e você ainda tem que continuar, mesmo sendo diluído, sendo relevante, né? Porque senão a empresa fica sem pai. E isso é um problema muito sério. Para a gente aqui é um dos primeiros red flags, assim, para deal breaker ownership do founder depois da rodada. Eles têm alguns parâmetros assim que ele tem que estar dentro desse parâmetro. Muito, cara, muito só para complementar, Dani, essa história, respondendo a pergunta ainda dele, eu não gosto muito de ficar discutindo valuation, ainda mais no início da história. Não tem muito parâmetro. Você não tem um benchmark, você não tem Então, eu gosto dessa abordagem de falar, cara, olha só, vamos deixar essa discussão para quando chegar um VC e esse cara tem todas as condições, porque você já vai ter um track record, você já vai ter uma atração para ele analisar, você já vai ter unit economics, você já vai ter os financials para que a gente consiga ter um valuation muito mais dentro da realidade, até porque hoje em dia está completamente louco. Então, vamos discutir, vamos tratar de um desconto. O que esse cara lá na frente investir em você, eu quero um desconto pelo fato de eu estar investido antes disso tudo acontecer. Então, já faço, acho uma forma fair, super justa, porque senão ficar discutindo valores vai desgastar a relação que acabou de começar, porque é óbvio que você vai achar que vale mais, eu vou achar que vale menos, porque... Então, às vezes, a discussão do valuation eu deixo para os VCs mais na frente, mais estruturados, porque é uma ciência complicada de chegar no denominador comum.
Muito bom. Algumas semanas atrás, o Marcelo me convidou para um evento da Endeavor de Miami. E aí começou o evento, eram dois empreendedores que acho que tinham acabado de fazer uma rodada de 350 milhões de dólares, tinham montado uma plataforma de barbeiro nos Estados Unidos, e aí perguntaram para ele qual que era a definição de um bom investidor. E a resposta foi inteligentíssima. Um bom investidor, ele é founder friendly. Ele é amigo do founder, ele é amigo do empreendedor. É uma jornada de ups and downs, é uma montanha-russa, é uma coisa super solitária, custa muito emocionalmente, psicologicamente. Então, você tem que estar ali. E eu já tive situações com o Marcelo, onde eu vi ele tomar ao lado do empreendedor, e isso ajuda o empreendedor a se sentir mais sólido, mais forte para encarar aqueles desafios que ele está passando, tá? Muito legal. Vamos lá. Diogo Moura. Temos mais 10 minutos aí, Donato Marcelo? Estamos bem de tempo? Legal. Bom prazer. É melhor a startup se segurar com os recursos que tem para validar a dor e testar o produto, ou ir atrás de investimento mesmo sem validação? Essa pergunta é legal. Ela é complexa, tem muitas variáveis para você conseguir trazer uma resposta à tona. Eu vou começar aqui, depois vocês colaboram. Eu acho assim, eu posso falar quanto de recurso, quanto tempo de vida você tem com esses recursos que você tem, né? Como é que você vai estar emocionalmente ao você ver esses recursos desaparecendo nesse processo de validação? Porque muito no começo, possivelmente, você ainda não vai estar tendo receita, você não vai estar tendo nada significativo para recompor esse caixa, tá? Então, assim, existem cenários e cenários. Eu acho que se o time core de founders é complementar e eles possuem as habilidades para criar um MVP, você está falando que o seu custo é pagar o servidor, todo mundo mora em casa. Isso é uma análise. Se existe a demanda de contratar um profissional, trazer um CTO ou contratar uma agência para desenvolver esse primeiro produto, esse já é um outro cenário. Existe um cenário que você vai para um modelo B2B, talvez B2B Enterprise, onde o seu primeiro cliente viabiliza, com essa receita, viabiliza o começo da sua operação. Ou você pode montar um e-commerce, que você precisa ter pelo menos 10 mil reais de Facebook para começar a gerar tráfego. Então, existem cenários e cenários, né? Eu acho que assim, o conceito de levantar capital junto a investidores é para te permitir sair do ponto A para o ponto B, com uma definição muito clara do que é o ponto B, e você constrói de trás para frente o que você imagina que são os recursos necessários. Eu preciso contratar um diretor de um UX, eu preciso contratar um cara de user acquisition, eu preciso trazer um cara de tecnologia, eu preciso trazer um cara de front-end. Então você tem que ver o que é necessário para você sair do ponto A e chegar no ponto B. Porque uma vez que você chega no ponto B, você traça a sua meta, que é o ponto C. E aí você reconstrói novamente isso. Aí você precisa de mais capital para fazer isso. Então, assim, essa resposta ela não é preto ou branco, né? Eu acho que é muito importante o empreendedor estar inteiro para todas as dificuldades e desafios que ele vai encarar. Então, se você hoje tem 10 mil reais na sua conta e é o único dinheiro que você tem, e você vai começar a montar um negócio, você vai ver nesse dinheiro desaparecer, esse não é um cenário legal. Porque daqui para frente você pode desistir, porque você precisa voltar para o mercado de trabalho, ou você pode não ter os recursos suficientes para lançar essa primeira versão. Então, assim, no mundo ideal, você tem os recursos necessários para sair do A para o B. Se for pouco capital, e se você tiver capitalizado para fazer isso, pode ser, você defende o seu ownership, você chega no ponto B com 100% do negócio, isso é uma coisa interessante, mas se você não estiver nessa situação, você tem que achar recursos. E aí também existe a questão de você trazer o smart money, não só o recurso financeiro, mas pessoas que vão te ajudar, que é o que a gente vem falando aqui nessa hora toda. Então, de repente, você tem um B2B Enterprise e você consegue trazer um investidor que é daquela indústria, ou que tem um track record naquela indústria para te ajudar a abrir algumas portas, que pode te ajudar a melhorar o seu pitch comercial, entender a dor que o cliente tem, a sua proposta de valor. Então, assim, essa decisão ela é um pouco complexa para falar, é esse o caminho ideal. Marcelo, aí uma aula, né? O Diogo Moura, acho que você teve uma aula aí com o Dani entende muito disso aí, acho que
Acho que não tem nada para complementar, não. Acho que é isso. Não tem receita de bolo, infelizmente. Eu acho que hoje em dia timing é muito importante. Então, às vezes, você segurar recursos, isso tem que tomar um pouco de cuidado, porque teus competidores podem estar super funded e você tem uma execução melhor que eles, você tem a tua ideia mais completa, é melhor, mas os caras estão super funded e acabam te ultrapassando, te engolindo, e, enfim, então o timing também é muito importante. Perfeito. Então, desculpa, Diogo, não te dar uma resposta, assim, a receita do bolo para isso aí. Mas eu já vejo concordo que o Daniel deu uma aula, mas, Diogo, se essa é uma realidade sua, eu acho que você tem que ir tocando o seu negócio, segura aí com os recursos que dá e vai tentando captar, vai fazendo os dois, porque se você tem uma ideia boa, e o que a gente falou há pouco, né? A jornada de captação, não espera captar para começar o teu negócio. Exato. Você tem um mínimo de recursos para começar, para ir testando, vai fazendo e reserva um tempo da tua agenda para conversar com o Marcelo, para conversar com o Daniel, para conversar comigo, conversar com outros investidores. E eu acho que a postura do empreendedor com o dinheiro levantado diz muito também, né? Então, eu já deixei de investir em empresa que estavam muito bem, todos os números indo super bem, mas eu não concordava que eles se mudaram de uma garagem no subúrbio para um andar inteiro numa avenida famosa de São Paulo, e aquele aluguel do escritório passou a ser uma coisa relevante no custo da empresa, e eu não consegui me convencer. O founder disse que aquilo era muito importante para que ele pudesse ser validado pelas empresas, pelos diretores que eram responsáveis por assinar esse contrato, era um B2B enterprise, e ele dizia que ele precisava ter, eu entendo a dor do founder, mas para mim, aquilo era uma coisa um pouco inconcebível, naquele estágio, aquele valor de aluguel, então é muito subjetivo. Deixa eu contar uma história aqui que é legal também, que essa é real, de poucos meses atrás, onde um sócio meu, que eu estava vendo um negócio para investir com ele, e ele me convenceu que a gente não deveria de investir naquela empresa, porque o founder estava aceitando receber 3 vezes o valor que ele precisava e não X. Ele precisava de X. E ele estava aceitando um advisor que estava incentivando ele a captar 3 vezes, ele ia aceitar. E o meu sócio falou assim, não investe porque esse founder não tem amor pelo equity dele. E é um péssimo alocador de capital, porque ele não entende que a empresa não precisa, o business plan dele precisa de 0,8x, num cenário super conservador. A gente está sinalizando para ele que X é o valor que ele precisa para ter 20% de margem de e ele vai aceitar uma proposta de 3x que vai diluir ele pra caramba agora. E é o dinheiro mais caro para ele. Quanto mais no início não vou investir, porque esse empreendedor não entende isso e vai se diluir, vai diluir o equity dele à toa. Perfeito. Só para ter muito dinheiro no caixa. Então, só para ter grande caso legal aqui. Legal, bacana. Cara, muito bom. Eu acho que a gente tá chegando... Pô, tem mais uma. Ô, Rafa! Rafa tem uma solução incrível aí para o mundo de esporte. É uma startup acelerada lá do Arena Hub. Super profissional, com track record muito legal. Ó, o Marcelo gosta de Sports Tech, hein? Eu Manda adoro. Pro Marcelo. Adoro, gosto muito do pessoal da Arena Hub. Pô, tá num ótimo lugar. Bacana. Muito bom. Podem citar situações que o cenário de cap table inviabilizou o investimento de vocês, mesmo em uma empresa com grande potencial? Sim, isso, como eu disse, acontece com frequência, infelizmente. Por esse motivo, porque o founder ele começa e ele precisa levantar e em determinado momento ele não consegue mais fazer essa conta e ele precisa botar dinheiro para... E quando ele consegue, de fato, fazer uma rodada com um institucional, com um VC que de fato vai analisar aquilo, qual que é o upside, como é que ele vai ganhar, ele fala, cara, você está muito diluído, o teu ownership aqui não comporta um investimento, ou seja, você está condenando... Já vi casos aqui, até de uma empresa minha em Miami, onde um investidor chegou e falou, cara, tudo bem, tá aqui, era uma rodada grande, era um Series A, e ele teve que reorganizar todo o cap table, ele teve que pegar o Family, Friends and Fools lá do início, e teve que... Porque senão ele falou, cara, eu não vou investir e ninguém vai investir. Então, já vi casos de ter que arrumar, que não é tão fácil, né? Você tem que contar com a boa vontade de todo mundo lá do início, etc. Não é fácil. Então, é preservar mesmo e saber que esse dinheiro, o primeiro cheque, é o mais caro
em termos de equity, né? Onde a tua empresa vale menos, você vai abrir mão de uma participação maior da tua empresa. Então, como o Donato falou, você tem que pegar com conta-gota, você tem que pegar exatamente quanto que você precisa para chegar no ponto B, como o Dani falou. Não adianta querer, eu quero aparecer no Brasil Journal, que eu fiz uma rodada incrível, então eu vou levantar mais 1 milhão a mais, porque, isso é um grande yellow flag. Concordo. Donato, já participou de alguma? Eu acho que já tive oportunidade onde a gente não investiu, né? Eu não investi porque no final daquela rodada o empreendedor ia estar muito diluído, e aí, né, na minha análise, nesse caso específico que eu estou lembrando, as adversidades que ele teria pela frente com o percentual de equity ia ficar, eu achei que não estavam alinhadas, tá? Isso poderia colocar o empreendedor a qualquer momento numa opção de saída do negócio, saída decidida por ele. E outro caso também não só o cap table em participação, mas também a estrutura, direitos concedidos para outros investidores em rodadas anteriores também. Já me impediram de entrar, porque para pegar o dinheiro de um investidor, o empreendedor aceitou condições bastante abusivas, ou que para os novos investidores, nova rodada, você teria alguns gatilhos, né, de saída mais rápida, que não está alinhado com a nossa visão de longo prazo para o investimento. Então, não só a participação do cap table, mas as condições cedidas para os investidores em rodadas anteriores também já impediram de eu entrar. Eu levei a proposta de, o que a gente chama aqui de explodir aquele acondicionista que construiu novo, não foi aceita, então a gente também não investiu por causa disso. Perfeito. Muito bom. Amanhã a gente vai pincelar um pouco dessa história da parte legal, né? Que tem a nuance estratégica, tem a parte legal. Cara, o Vinícius não para, acabou de me mandar no privado falando que tá pintando muita pergunta, falou se cabe mais uma, vamos nessa. É da Amanda Martins. Olá, Amanda. O mais comum é que a startup tenha atingido um break-even antes, durante ou depois do primeiro investimento. Donato. Eu acho que o mais comum é porque esse conceito de break-even, deixa eu tentar endereçar ele, porque assim, eu já investi em companhia que ela era break-even no mês anterior da rodada, e no mês seguinte da rodada ela passou a não ser mais break-even, porque ela entrou no ritmo de aceleração de investimento, de despesa, que você acaba contratando, que a gente chama aqui de CAPEX ou OPEX, né, que você é o PEX CAPEX, você contrata gente, né, você aumenta o time, aí aumenta a sua linha de despesa, você é a alocação de recursos da rodada, e aí ela vira não break-even, porque ela está aumentando a despesa dela até o crescimento vir. Então, eu diria que assim, para ser direto, eu acho que é normal esse cenário, já vivenciei esse cenário, como já vi esse cenário onde a companhia ela só foi ser break-even depois da segunda ou terceira rodada também. Então, eu acho que aqui está muito mais na linha do que o Marcelo colocou há pouco, da alocação de capital, né? Porque, assim, uma coisa é ela não ser break-even porque ela está contratando gente, ela está conquistando mercado, ela está ganhando escala, a outra é porque o empreendedor é indisciplinado em alocação de capital, porque ele quer mudar para o escritório mais charmoso da cidade, ou ele quer colocar mídia para ele aparecer, ou ele... Então, assim, a gente aqui, eu não tenho problema de uma companhia ela ser no break-even se a alocação de capital estiver gerando valor para o longo prazo das empresas. Ou principalmente se ela tiver um custo de aquisição de cliente baixíssimo, um LTV longuíssimo, break-even é o que menos importa. A gente quer... Essa relação LTV-CAC que é positiva, é o que eu digo aqui, a gente está igual o Banco Central Americano, imprimindo dinheiro. Então, assim, o limite, né? A gente está colocando dinheiro na companhia, né? Essa relação a longo prazo é isso aí. Amanda, até para agregar um pouco dessa resposta do Donato e colaboração do Marcelo, eu acho que o primeiro cheque, ele não está olhando para isso, tá? Ele não está olhando para o quanto saudável a sua operação é nesse momento. Eu acho que a gente está olhando o problema, está olhando o time que você está estruturando, está olhando o que você está validando, quais são as teses que você criou e como é que elas estão performando, o tamanho do mercado. Então, assim, eu vou estar perguntando para você quem são os seus consumidores, qual que é o nível de retenção que você está tendo, talvez de recompra, talvez de retorno, se é um modelo que você busca o subscription, quantos free users você está levando para subscribers. Então, assim, o break-even, eu acho que ele é mais um plus
né? Muito mais um agregador. Pô, tudo isso ainda está break-evando. Mas também existe uma coisa que é você fazer o break-even a custo de reduzir a velocidade de crescimento da sua empresa. Tá? Então, a partir do momento que você começa a ter ingresso de receita e você não recoloca isso no mercado para gerar mais crescimento, porque você quer fazer o break-even, você está atingindo uma linha flat. Isso é preocupante. Né? Então, assim, você tem que constantemente estar mostrando crescimento com, de certa forma, saudável, como o Marcelo falou, um CAC controlado em caminho de redução, um LTV em crescimento, super saudável, evoluindo, você conseguindo aumentar aquilo ali, mas assim, o break-even, ele não é uma coisa que a gente vai olhar nesse primeiro check, tá? Ô, Dani, eu acho que essa pergunta da Amanda, eu acho que ela é divisor de águas exatamente entre uma empresa tech-enable, venture-backed e empresas de tecnologia, e a diferença de uma empresa bricks and mortar, que chama, uma empresa economia real, um restaurante, uma pizzaria, como eu dei um exemplo um tempo atrás, que a primeira coisa que eles buscam é o break-even. Eu sou sócio de uma academia aqui em Miami, um negócio, economia real, alunos pagando mensalidade, tudo que eu quero ali é o break-even. Mas numa empresa de tecnologia, não necessariamente, não é esse o foco. Tudo que a gente quer é crescimento, né? E o crescimento, às vezes, você tem que abrir mão do break-even, senão você está até deixando dinheiro na mesa. Então acho que essa pergunta é interessante, é um divisor de águas. Um pouco de sal aqui nessa conversa, talvez a gente não vai ter tempo aqui explorar tanto esse ponto, mas que é super relevante, porque também esse ponto que o Marcelo comentou, que foi o meu aprendizado, minha curva de aprendizado aí para ser um investidor de empresas de tecnologia, é muito menos olhar o break-even da última linha, muito mais olhar os units economics da operação. Então, aqui a gente olha muito a margem bruta e tentar entender como é que ela vai se comportar ao longo do tempo, a relação CAC-LTV, né, que fala com churn, fala com aquisição de cliente, então take rate. Então, assim, a gente olha muito mais esses indicadores e projeta para o tempo, né, e como é que a companhia vai crescer, como é que ele vai se comportar ao longo do tempo, ou tenta projetar, né, criando alguns cenários para frente, né, para os próximos 5 anos, 10 anos. Então, é assim que a gente faz. Obviamente, tem uma empresa que, no tamanho dela, a margem bruta já é muito ruim e que você não vê ali, né, na escala uma condição de melhorar, ela já é matadora, já matou o business, né? O negócio tem um churn muito alto, então assim, e não tem um plano de melhoria claro, nem chegou na última linha, já parou ali, né? Já matou o business ali. Cara, muito, muito, muito bom. Eu queria agradecer demais a participação de vocês dois aqui hoje comigo. Pô, já acabou, cara? Pô, acabou, mas a gente vai combinar com o Vinícius. Com a emenda a gente faz a parte 2, mas eu queria realmente agradecer de coração. Um tempo atrás eu entendi que cada um tem sua definição de sucesso, e a minha definição de sucesso era estar cercada de pessoas incríveis do bem e que me provocam e que me engrandecem, e vocês são 2 dessas pessoas. Tenho uma gratidão enorme de ter vocês na minha vida aí. Donato, há muito tempo compartilhando conhecimento comigo, e o Marcelo, que me deu uma oportunidade muito grande aí em 2020 para fazer coisas incríveis com ele. Então, muito obrigado pelo tempo de vocês. Agora, antes da gente desligar, se essa galera que assistiu aqui quiser falar com vocês, como é que eles fazem? Cara, o maior prazer do mundo. Meu e-mail é marcelo@vervecapital.us. Só falar. Tava lá bota no título. Bota no título, né? Warm intro. Vou ter o maior prazer de trocar uma ideia, enfim, super aberto. Como eu falei no comecinho aqui, a minha jornada é conhecer o máximo de founders possíveis, conhecer os stakeholders todos do mercado para entender como eu posso ajudar, como eu posso ganhar dinheiro, óbvio, né? Ninguém aqui está fazendo filantropia. Quero achar os bons founders que me deem um retorno e que me permitam continuar fazendo isso no longo prazo. Então, sou super acessível, nós lá da Verve sempre, e mantendo esse compromisso aí de dar algum feedback para vocês sempre o mais rápido possível. Dani, super obrigado pelo convite. Obrigado a você, irmão. Um maior prazer mesmo, você é um cara importante para caramba aí no início da Verve, é um advisor, é um consultor, é um cara próximo sempre, sabe muito. Então, vocês aí que vão acompanhar os próximos dias, o Dani realmente é um cara que tem muito conteúdo, vai ter muita coisa legal para compartilhar. Super prazer, Donato. Aprendi muito com você aí também, valeu. Foi ótimo. Foi um prazerzaço. Pessoal,
Pô, me conectem pelo LinkedIn, eu já olhei aqui rápido o celular, vi que estão pipocando aqui, talvez seja algum de vocês, e aí no LinkedIn depois eu direciono para a gente marca para o WhatsApp, marca café da manhã, almoço. Acho que o LinkedIn eu não escrevo tanto, mas eu sou super atualizado ali, estou sempre update ali, acompanhando, né, os convites e conversando e marcando as conversas. Acho que é um bom canal até para me ajudar a me organizar aqui em diversos canais que eu tenho. Dani, super obrigado aí pela oportunidade. Marcelo, super legal aí, foi um prazer, também aprendi pra caramba. Eu acho que dimensão, eu queria deixar uma mensagem final aí que eu gosto sempre de compartilhar. Acho que 3 pontos que eu falo aqui, isso que eu falo para meus filhos aqui todos os dias, que vão ser importantes para eles, que é essa questão do fanatismo, da obsessão. Não existe sucesso na vida se não for obcecado, se não for fanático, também se não for otimista, mas eu acho que o fanático e o obsessivo é o primeiro ponto. O segundo é essa humildade intelectual, entender que você está sempre aprendendo. E o terceiro, que conecta aí com a humildade intelectual, que eu acho que o Dani falou algumas vezes ali que aprende muito comigo. Eu acredito muito que a melhor forma de eu ajudar as pessoas é compartilhando aprendizado, conhecimento. E aí eu acho que muito se fala-se hoje, né, em machine learning, né? Mas eu acho que o mais importante que vai durar os próximos 100 anos ou 1000 anos é learn machine. Seja um learn machine, seja uma máquina de aprender todos os dias. O machine learning, talvez daqui a pouco, 10 anos, ninguém vai estar mais falando nisso, mas ser learn machine faz diferença na vida das pessoas nos últimos 2 milhões de anos, diria assim, e vai fazer para os próximos 1 milhão de anos. Então, seja uma máquina de aprendizado todos os dias que vocês vão construir história de sucesso. Muito bom, Donato. Cara, incrível, prazer inenarrável ter vocês aqui hoje. Galera, muito obrigado quem acompanhou aí do começo ao fim. Hoje mandei muito WhatsApp para muito amigo, falando, vai lá, dá um clique, assiste. Eu acho que minha mãe entrou também. Mamãe, um beijo enorme. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu. Obrigado. Valeu. Um abraço em todos aí. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu.